Boa tarde, pessoal. Estou vendo que o pessoal já está acessando aí. Daqui a pouco nós vamos dar início à apresentação da primeira versão do simulador das resoluções 4966 e 352. Aguardem só mais um tempinho, por favor. Vocês podem usar o chat aí para ir fazendo perguntas, tá? Pessoal, já estamos habilitando o chat aí, ele está desabilitado. Vou habilitar agora para vocês. Pessoal, boa tarde. Já acessou bastante pessoas aí. Nós já vamos iniciar, vamos dar uns 5 minutinhos, né, para ver se outras pessoas acessam. Nós já estamos com 98 participantes, mas daqui a 5 minutos a gente inicia a nossa apresentação da primeira versão do simulador da resolução 4966 e 352. O chat já está aberto aí, vocês fiquem à vontade para utilização e perguntas.
Mais uma vez, boa tarde, pessoal que está entrando aí. Daqui, às 3h05, nós iniciamos a nossa apresentação. Só estamos aguardando aí o quórum de pessoas que estavam cadastradas, mas a gente já está com bastante participante. Hoje nós vamos utilizar para a live o chat, para que vocês façam perguntas, tá? Então fiquem à vontade aí. Bom, boa tarde, pessoal. Vamos iniciar a nossa apresentação da primeira versão do simulador das resoluções CMN 4966 e BCB 352. Vamos fazer a apresentação direto do nosso sistema, né, com tudo aquilo que foi feito até agora, e vou passar a palavra para o André Rezec. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Agradecer a presença de todo mundo. A gente sabe a dificuldade aí de arrumar um tempo, né, para reunir essa turma toda. São mais de 138, 137 pessoas agora acompanhando a live. Eu acho que aqui a gente não requer apresentações, né? Todo mundo conhece aqui o pessoal que está com a gente. Hoje o Gustavo Gonçalves, nosso gerente comercial, e o Richard Oliveira, nosso diretor da Faciltech, né? E eu, André Rezec, sócio do Grupo Fácil. Bom, pessoal, o formato da live, acho que o Gonçalves já explicou um pouquinho, né? A gente decidiu não abrir para o áudio, porque como são mais de quase 150 pessoas agora, eu acho que não seria a melhor opção. Então, a gente habilitou o chat. O Richard e o Gonçalves, durante a minha apresentação, né, eles vão ler as perguntas. E aí, Richard e Gonçalves, se vocês quiserem interromper ali, fiquem à vontade, tá? De repente tem uma pergunta muito pertinente no meio da apresentação, pode me interromper que a gente para e conversa um pouco sobre o tema. E eles vão filtrar, porque muitas perguntas, acredito eu, né, serão iguais, serão as mesmas, então, ou semelhantes. Então, esse filtro é importante para a gente otimizar o tempo de todo mundo aqui, né? E fazer com que a live seja o mais produtiva possível, que é esse o objetivo, né? Nosso objetivo aqui, pessoal, não é fazer um treinamento da 4966 e da 352. A Fácil é uma software house, ela não é uma empresa de consultoria, ela não oferece esse tipo de serviço, mas a gente, como prestador de serviço de tecnologia, evidentemente a gente discute muito as resoluções, toda a parte legal do sistema com centrais, com federações, com consultores da área, né? Então a gente, evidentemente, participa desse meio para formar, evidentemente, a nossa opinião e aí sim colocar no sistema a nossa interpretação da maneira mais ampla possível, né? É isso que a gente vai tentar mostrar aqui um pouco agora. As opções que a gente já implementou, lembrando que essa é uma primeira versão do simulador, né? Daqui até o final do ano, muita coisa vai acontecer ainda, novos parâmetros vão ser criados, alguma coisa vai ser modificada na rotina. Então, é uma rotina em construção, em transformação,
Assim como, né, o nosso entendimento da resolução, a cada dia a gente vai entendendo um pouquinho melhor, pacificando alguns pontos, né? Então, o desenvolvimento da ferramenta, ele acompanha esse amadurecimento da interpretação da legislação, e isso é bem natural, né? Eu já citei aqui, mas vou repetir, a gente participou de muitos cursos, né? Cursos da OCB, centrais, encontros com consultores da área, federações, para a gente chegar no ponto que a gente está hoje. Tá? Então, eu vou demonstrar para vocês o simulador com algumas opções que ainda podem ser polêmicas para outros não, mas a gente tentou fazer de uma forma ampla para atender essas diferentes visões sobre a norma. Né? É importante também salientar que a Fácil não está vendendo esse simulador, não é o nosso objetivo. Esse simulador ele é nativo da ferramenta do Facred, está disponível para todos os clientes sem ônus. Tá? Não é nosso objetivo comercializar isso para outros clientes, para outras instituições. O nosso objetivo é atender a legislação como reza o nosso contrato, né? Para os nossos clientes. Eu sei que aqui na live hoje tem pessoas que ainda não são clientes da Fácil, né? Então espero que no futuro breve possam também utilizar a nossa ferramenta, o FacCred. E por último, e não menos importante, em toda live eu cito isso, né? A gente tem aqui um público bem diverso, várias instituições diferentes, né? Instituições financeiras diferentes. Então, muitas vezes eu vou citar aqui cooperado, às vezes eu vou falar cliente. Então, eu peço que vocês entendam isso, né? E tragam para a realidade de vocês. Como é uma live para todo mundo, não tem como atender todo mundo com os termos de cada tipo de instituição financeira. Tá bom? Bom, vamos lá, Richard, Gonçalves, querem complementar alguma coisa nesse início ou podemos começar? Podemos começar. Vamos começar. Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. A gente concentrou aqui nessa primeira versão, e o importante dizer aqui, pessoal, quem não está ainda com a visão aqui da live no View Full Screen, é importante colocar porque a tela do sistema ela é pequena, então muitas vezes vai ser um pouco difícil ler, e como uma demonstração feita lá na nuvem, né, a gente não consegue mexer na resolução ali da nuvem. Então, quem ainda não está com ali a ferramenta no modo View Full Screen, é importante colocar para aumentar um pouquinho e conseguir ver melhor. Tá? Então, aqui eu estou no módulo de empréstimo, pessoal, e eu vou começar entrando nos parâmetros do módulo de empréstimo. A mesma tela de parâmetros que todo mundo já conhece, a gente tem um menu próprio para risco. Já existia, continua existindo. Só que a gente separou agora o risco 2682, a Basileia antiga, né? E a resolução 4966. A gente separou em dois menus aqui, porque eles vão coexistir esse ano, né? E certamente também no começo do ano que vem, até que a gente possa, de fato, limpar esses parâmetros da tela da 2682. Esse parâmetro aqui continua geral, o parâmetro da reclassificação do risco no fechamento do empréstimo. Então, isso não vai mudar, tá? Quem já está marcado vai continuar marcado, quem não está, não precisa preocupar com isso. Vamos dar uma olhada aqui nos parâmetros que a gente criou da 4966. O primeiro parâmetro aqui é o arrasta ativo problemático. Então, como eu disse no começo da live, pessoal, o objetivo aqui não é fazer um treinamento da resolução. Quem não tiver familiarizado ainda com esses termos, é importante se atualizar
Essa live ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada para todo mundo. Então, quem ainda não tem familiaridade com esses termos, procura um curso, procura uma consultoria sobre isso, para depois assistir a live de novo, vai ter uma compreensão bem melhor sobre o assunto. O primeiro ponto polêmico aqui, né, é se arrasta o ativo problemático ou não. O que é isso aqui, pessoal? É se você tem um cooperado ou um cliente com duas operações, uma delas tem um atraso acima de 90 dias e a outra não, eu vou considerar essa outra como ativo problemático, né? Sim ou não? A gente decidiu colocar isso como parâmetro. Me parece que a maioria das consultorias está indicando que sim, né? Que se deve arrastar. Mas, como eu disse, a Face é uma software house. A gente está construindo um módulo onde existem parâmetros que vocês vão adequar à política interna de cada um. Tá? Aqui, nesse exemplo nosso, o parâmetro está marcado para sim, ou seja, ele está arrastando o ativo problemático das operações do mesmo cooperado. Ok? Pessoal, no chat, tá tudo bem? Tá conseguindo, todo mundo está conseguindo ver aí? Eu sei que está um pouco pequenininho, mas se tiver muito ruim, por favor, sinalizar no chat, tá? Certo, Vamos no lá. chat sem comentários ainda, tudo certo. Pode seguir, né? Beleza. Então, o primeiro parâmetro, importantíssimo, tá, pessoal? Esse parâmetro aqui muda muita coisa, principalmente para quem tem o cooperado tem várias linhas, né? Tem um empréstimo numa linha, na outra linha, ele tem um cheque especial, ele tem um desconto de títulos. Então, se está marcado para arrastar, uma operação de desconto dele que está atrasada 90 dias vai arrastar as operações de empréstimo, vai arrastar o cheque especial, vai arrastar adiantamento depositante, tá? Até quem é só capital e empréstimo, se ele tem dois empréstimos, um vai arrastar o outro. Vamos lá, eu vou pular esse tolerância aqui. André, uma pergunta do José Carlos, se o arrasto vai considerar o sistema financeiro, né, ou externo. Tá, esse aqui não, mas eu vou mostrar opções do sistema em que você pode cadastrar manualmente os ativos problemáticos, tá? Mas esse aqui não, por enquanto ele está olhando para as operações internas, tá bom? Eu vou pular esse segundo parâmetro, depois eu vou voltar nele. Aqui a gente criou, pessoal, principalmente aqui para o mundo cooperativa, tá? Se você considera problemático o demissionário, o afastado e o inativo, tá? Você pode marcar individualmente, ou seja, todo demissionário eu quero considerá-lo como problemático, tá? Sim, então a operação dele estando ou não atrasada 90 dias, ele vai ser considerado como ativo problemático. E isso vale para afastado e inativo. Uma cooperativa com quem eu tenho conversado vai considerar o demissionário inativo e não vai considerar o afastado. Tá? Então, mais uma vez, opção para vocês configurarem. Agora, é importante, esse parâmetro aqui que eu pulei, que é o parâmetro da tolerância. Ele vai considerar um demissionário como problemático, mas desde que ele esteja com X dias de atraso. Entendem? Então, aqui é um pouco diferente dos 90 dias. Você pode considerar o seguinte, igual está aqui configurado, aqui está um dia. O que isso significa? Eu estou considerando apenas os demissionários que estão pelo menos um dia em atraso como problemático. Se ele é demissionário e não está em atraso, por mais que esse parâmetro esteja sim, esse aqui tem a tolerância de um dia. Ou seja, com essa configuração que está em tela, o demissionário não atrasado não vai ser considerado problemático. Se ele tiver um dia de atraso, ele vai ser considerado problemático. Tá? Esse parâmetro aqui, você pode variar ele de
0 a 89. 90 não faz sentido, né, gente? 90 dias de tolerância é a mesma. 90 dias ele vai ser considerado problemático, independente se ele é demissionário ou não. Então, esse parâmetro aqui, eu já vi indicações de algumas centrais, de algumas federações, que indicam 60 dias, por exemplo. É uma opção. Ou seja, você é um pouco mais rigoroso com quem é demissionário, com quem é afastado ou com quem é inativo, em caso de inadimplência, mas eu vou dar 60 dias de tolerância. Não vou esperar 90, mas vou esperar 60. Tá? Então, opção, configuração de vocês. Tem que estar na política de vocês e vocês podem mexer nos parâmetros aqui para adequar a sua política. Tá bom? Esse parâmetro aqui, ele vai ser utilizado também numa outra opção que eu vou mostrar lá na linha de crédito. Bom, pessoal, por enquanto aqui nos parâmetros é isso. Eu vou passar agora para a linha de crédito, tá? Linha de crédito. Se a gente for lá no Bacen, a gente criou essa moldura aqui do risco 49662. Aqui tá 2682, está errado aqui. É só 4966, tá? Aqui dentro. Ou seja, aqui, para cada linha de crédito, pessoal, vocês vão configurar qual é a carteira prevista lá na 352. As carteiras vão de C1, C2, C3, C4 e C5. Tá? De novo, aqui não é um treinamento sobre a legislação, mas se você procurar lá na 352, está bem indicado quais produtos devem ser cadastrados, né? Podem ser considerados C1, C2, C3, C4 e C5. Ok? Importantíssimo fazer a correta vinculação aqui da carteira prevista lá na 352 com as suas linhas de crédito, tá? Por que isso é muito importante? Evidentemente, vocês já devem ter visto que para cada classificação dessa carteira, existe uma tabela de provisão, com os percentuais de provisão, que vão ficando mais rigorosos do C1 até o C5. Tá? O C5, pessoal, é a pior classificação de todas. E, infelizmente, um consignado puro que não tenha seguro, que não tenha garantia, ele cai no C5. Né? O Bacen não considerou que a consignação era um fator relevante para diminuir o peso da provisão, né? Da tabela de provisão. Então, isso, se vocês abrirem a 352 lá, está muito claro, né? As carteiras, C1, C2, C3, o que é que classifica cada uma, e também está muito claro no anexo 1 e no anexo 2 lá, as tabelas com os percentuais de provisão. Então, fundamental classificar de forma correta isso aqui, vai ter impacto direto na provisão de vocês. E aqui mais uma opção que foi criada, linha de ativos problemáticos. Eu até criei um exemplo aqui, isso aqui é uma base de teste, tá, pessoal? De homologação, não é uma base real, mas eu tenho aqui uma linha de, por exemplo, isso foi um exemplo que eu dei, uma linha de recuperação de prejuízo, tá? Pode ser que vocês tenham algo semelhante, né? Eu quero considerar que todos os empréstimos feitos naquela linha sejam ativos problemáticos. Por quê? É uma linha de recuperação de prejuízo, né? Mais problemático que isso é impossível, né? Então, eu quero considerar que essa linha, todos os ativos que estão ali dentro, sejam considerados como ativos problemáticos, tá? Lembrando André, que essa... Alguém me chamou? Sim, temos duas perguntas aqui relevantes. Se o C5 seria o H de hoje, certo? Não, nada a ver, tá? Nada a ver. Aquele nível de risco, pessoal, da 2682, nível A, B, C, D, aquilo vai cair por terra, não vai existir mais aquilo a partir de janeiro do ano que vem. Não tem
nenhuma relação o nível de risco da 2682 com a 4966, tá? Nada a ver. Aqui são classificações de carteira, de produtos. Alguns produtos se enquadram como C1, alguns produtos se enquadram como C2, C3, C4, C5. Isso está muito claro lá na resolução. Se o Richard quiser complementar alguma coisa, mas tá muito claro. Se você abrir lá 352 e procurar essa carteira, vocês vão ver o que se enquadra em cada produto, tá? Lembrando que não tem nenhuma relação o nível de risco, nem a 2682 com a 4966. A 2682, pessoal, vai cair. Não vai existir nada dela mais, tá? O modelo todo de classificação de provisão de risco, classificação e provisão, ela gira em cima agora do ativo problemático e das tabelas no modelo simplificado, que é o que a gente está fazendo, né? Nas tabelas do anexo da 352. Richard, quer complementar alguma coisa? O complemento seria o seguinte, que essa classificação das carteiras, para o Banco Central, ele organizou em 5 grupos o que ele considera homogêneo em relação a risco, né? Então, o C1 é o que ele considera com menor risco. Geralmente são as operações garantidas por imóvel, né? E o C5 é o pior risco, mas realmente não está atrelado à mesma nota de risco que existe hoje na 2682. Na nova resolução não existe, o Banco Central não coloca essa classificação por notas, né? Então isso está aberto, não existe mais essa notação na norma, né? Por letras. E antigamente era uma tabela bem mais direta na 2682, onde você pegava por tempo de atraso, né? Os parâmetros mínimos da resolução 2682. Você pegava por tempo de atraso, o tempo de atraso determinava uma nota e essa nota determinava um percentual de provisão mínimo. Agora é mais complexo, né? Tem 3 tabelas envolvidas e um dos parâmetros, como o André citou, é a qual carteira esse produto se enquadra, né? E aí você vai aplicando ali os outros componentes do cálculo, que é tempo de atraso, se é ativo problemático ou não, outras ponderações. Outra pergunta em relação às configurações do Evandro aqui, se poderemos ter uma operação na carteira de capital de giro com garantia de imóvel ou sem garantia. Hoje elas estão na mesma linha, né, pelo entendimento. E nesse caso sairiam da mesma carteira, teriam que ser de carteiras diferentes, né? E aí, como esse parâmetro dessa forma vai ignorar a garantia? E a outra pergunta ainda nessa mesma toada, André, hoje utilizamos as linhas sem vínculo da garantia. As classificações com nova resolução serão por garantias na virada de chave. Vamos ter que criar linhas novas. E como vai ser esse ajuste com a carteira atual, uma vez que eles vão ser realocados na nova classificação? Perfeito, pessoal. Esse foi um tema bem polêmico, né? Porque, de fato, né, vão existir situações em que você tem na mesma linha um empréstimo com garantia ou não, né? Esse é um ponto que a gente vai reavaliar. Muito provavelmente, eu também, a gente decidiu não fazer uma classificação de carteira individual por operação, porque isso ia gerar muito erro. Imagina vocês terem que, a cada operação que vocês criarem, classificarem se ela é C1, C2, C3, C4, C5. O operador que está lá na ponta cadastrando a operação, né, ele não tem esse conhecimento. Ou mesmo se tem esse conhecimento, isso vai passar batido. Então, a gente, nesse primeiro momento, decidiu trazer essa configuração para a linha. Tá? Mas eu entendo a pergunta que foi feita, né, que existem operações na mesma linha. Então, o que a gente vai discutir daqui até o final do ano? Né? Se a gente consegue, primeiro, fazer essa separação das linhas, ou, se é fácil, a gente deixa a classificação da linha na pior operação, e a fácil, na hora de fazer o simulador, ele busca a característica daquela operação e melhora ela automaticamente.
tá? Isso não está pronto nesse simulador, tá, gente? Mas é uma coisa que a gente vai discutir e vai pensar daqui até o final. A pior opção para mim é deixar essa classificação individual por operação. Eu acho que isso não vai dar certo, né? Com o tempo vai se classificar errado, vai ter operação classificada errada, não vai se fazer essa manutenção, né? A gente trabalha muito com operações massificadas, tem gente que tem 3, 5, 10, 20 mil operações, não tem jeito de fazer um controle muito ativo dessa classificação. Deixar isso para o operador que está fazendo o cadastro da operação não vai funcionar para todo mundo, né? Ou talvez para ninguém. Então, talvez uma saída seja, se você tem operações, né, e eu acho que a garantia é o principal ponto, né, Richard? Aqui, talvez a gente decida deixar a linha classificada como a pior classificação e na análise do simulador, apesar dele estar classificado como C5 na linha, eu busque se tem alguma garantia ou não aquela operação e a reclassifique automaticamente durante ou a simulação e depois efetivamente na classificação quando a norma entrar em vigor. Tá? Sim. O que eu complemento sobre isso é o seguinte, é que aqui é a primeira versão do simulador. A gente está antecipando o nosso prazo, porque o que acontece, qual que é o momento, né, de discussões, e a gente vem conversando com todos os clientes, com todos os parceiros aí que estão envolvidos. Existem ainda algumas dúvidas em relação a critérios muito importantes, né? Por exemplo, a gente teve uma live da OCB que falaram para desconsiderar a perda esperada. A gente entende que tem que considerar a perda esperada, então tem alguns pontos ainda aí que a gente escuta algumas questões que são polêmicas. A gente tinha que dar um ponto de partida, né? E o ponto de partida é seguindo pela parte mais básica, né? Então, a gente antecipou o prazo de entrega, porque era uma demanda muito importante para todos os clientes nesse momento, já ter base, né, pelo sistema de fazer essa simulação para amparar as discussões internas em relação a planejamento de provisão para esse ano, a planejamento do impacto que vai acontecer para janeiro de 25. Então, foi uma antecipação, a gente tinha um plano de liberar esse simulador somente em maio, tá? A gente antecipou. Então, a primeira opção foi, vamos no mais simples, e já estamos aqui com a primeira versão. Claro que depois a gente vai agregar essas outras opções, e o caminho vai ser esse, a gente buscar uma automação, né, no caso da garantia. De acordo com a garantia, a gente fazer algo mais automatizado, porque tem casos de garantias, inclusive, que são dinâmicas, né? A operação pode nascer sem a garantia, depois ela pode receber a garantia. Não é tão comum, né, mas acontece, depende do tipo de carteira de crédito. Quem é consignado geralmente não está nesse cenário, mas carteiras com PJ pode acontecer muito, substituição de garantia, e isso fazer a tipo de carteira oscilar. Então a gente tem consciência da necessidade de aperfeiçoar, o André falou aqui várias possibilidades, né? E uma delas seria, por exemplo, a gente fazer uma reclassificação automática sempre no fim do mês, a gente vai ainda aprofundar o melhor caminho, né? Mas o simulador é um ponto base, é um ponto de partida aqui agora. Então, Evandro, a gente até conversou, né? No caso, o Evandro manifestou que nesse caso, na carteira dele vai ficar bem distante. A gente já fez uma conversa, tivemos uma conversa com o Endemar explicando exatamente isso, né? De que para esse primeiro momento vai ter essa distância em relação às garantias, mas em breve a gente vai ter evoluções no simulador para poder aproximar mais da realidade de quem tem mais garantia, como é o caso de vocês. A Priscila Eu já coloca uma respondo. questão sobre a simulação, se ela já pode ser feita na base de homologação ou na base de produção, né? E aí, pode... André ou Richard, por favor. A 2403, pessoal, já saiu com todas essas opções que eu estou mostrando, tá? Então, quem atualizar a 2403 já tem essas opções aqui e já tem o relatório que eu vou mostrar em seguida. Tá? André, acho que pode complementar o seguinte: se você não atualizou a versão em produção do seu sistema e já atualizar a homologação, você já consegue usar o simulador, né? O que vai depender da condição e atualização da sua base de homologação, né? Se ela é uma base que foi, por exemplo, atualizada em dezembro, você consegue emitir o relatório de dezembro, né? Porque o relatório já está pronto para você emitir de períodos anteriores. Então, na base de homologação, para quem teve uma atualização mais recente na base de homologação,
Até a homologação já dá para fazer um teste, se você não fez algum teste ali que descaracteriza a sua carteira, né? Mas já dá para fazer até a homologação. Mas quem tiver com mais urgência já pode atualizar a produção e fazer os testes de produção mesmo. Exatamente. A simulação, pessoal, ela parte da base fechada, né, do mês fechado, mas você consegue simular qualquer mês para trás, tá bom? Vamos seguir aqui um pouquinho. Então, essas são as classificações ASIL. Lembrando o seguinte, pessoal, a Fácil pode ajudar nessa separação de linha também, se for essa a decisão, tá? De se criar uma linha específica, né, para com garantia e sem garantia, por exemplo, e a gente fazer um update ali, né, trocar as operações de linha automaticamente ali no primeiro momento, a gente pode ajudar nesse trabalho. Tá? Eu lembro que isso foi feito, né, quando o Banco Central ele dividiu ali as carteiras contábeis, lembra de empréstimo, financiamento, né, que ele criou os grupos ali, a gente teve que fazer esse trabalho lá atrás de separação das linhas e das carteiras, né, contábeis. Lembrando que a separação de linha, ela não envolve contabilidade. Né? A linha ela é só uma organização interna do empréstimo. Você trocar um empréstimo de linha, você não precisa trocar ele de carteira contábil, necessariamente. Tá bom? André, tem uma outra pergunta que é pertinente com parâmetros, tá? É do Rogério Costa. Se o simulador está considerando a perda esperada, conforme reuniões entre a auditoria e a FNCC. Essa primeira versão ainda não, tá? Ela é só a perda em corrida, os anexos lá da 26, da 352. Tá no radar da Fácil fazer a perda esperada também. Eu acho que já é um ponto pacífico, né? Que a perda esperada ela não soma com a perda em corrida, né? Com os anexos lá da 352. Esse entendimento é o primeiro entendimento lá da FNCC, mas eu acho que hoje, me corrija aí, Douglas, se eu estiver errado, mas parece que esse ponto já é pacífico, ou seja, a perda esperada, você só vai contabilizá-la o excedente, o que exceder da perda em corrida ou da perda prevista nos anexos lá 1 e 2 da 352. Os anexos são os adicionais, São os adicionais, da perda complementares. adicional. Né? Então, eu acho que isso já é um ponto pacífico, né, Richard? Eu acho que não há dúvida mais sobre isso, né? Sim, em tudo que a gente tem conversado, realmente é um ponto pacífico, né? Inclusive o próprio Banco Central, em uma reunião que ele teve com o SECO, né? Aquele grupo dos cooperativos independentes, ele deixou muito claro que é piso, né? A tabela dos adicionais, os anexos, é o mínimo, né? Então, espera-se que você faça o seu cálculo de perda esperada dentro dos parâmetros da resolução e que, se ele for superior, você complementa o que está dentro do adicional, né? Agora, o que a gente percebe, né, e essa tabela já é muito pesada, né? Então, dificilmente alguém terá algum modelo, né, que seja mais conservador e mais pesado, que a tabela do Banco Central já está, por ser o método simplificado, esse é um ponto também que a gente já tinha comentado com os clientes, mas vale reforçar aqui, né? Estamos seguindo somente o modelo simplificado, que é a nossa base de clientes, todas são S5, e é um modelo simplificado. É, Tem todas, né? trabalha com o piso dos adicionais, né? E dificilmente alguém vai ser mais conservador, porque é muito pesado. Ele considerou que ele vai fiscalizar menos quem está no simplificado, o Banco Central não tem que autorizar modelos, acompanhar modelos próprios internos, então ele fez uma média um pouco para cima ali para poder garantir que tem mais reserva de capital, né, para poder provisão para poder garantir as perdas. Isso, o Douglas está confirmando, tá, Richard, que esse ponto foi Ah, esclarecido em alinhamentos com equipes do Banco Central. o Gonçalves, eu já E, respondo a Ariela aqui, eu já vi. Só sim, complementar uma fala do Richard, né? Nós temos perfil S4 e S5 aqui. É verdade. O S5, ele é obrigatório modelo simplificado. O S4, ele é opcional, só que o Banco Central, né, a gente participou de uma reunião com o analista do Banco Central, ele falou que não tem braço para aprovar modelos individuais. Então, na prática também, quem é S4 vai para o modelo simplificado, né?
E o que o Richard falou a gente tem que fazer a perda esperada, está na legislação, a gente tem que ter o cálculo e tem que fazer. Mas na prática, né, ela tende a ser menor do que os adicionais, né, que é a tabela lá do anexo 1 e do anexo 2, então ela não vai gerar impacto na provisão. Tá? Muito provavelmente, o que vocês simularem aqui vai ser a sua nova provisão a partir de janeiro. Tá? Mas a gente tem que fazer também a perda esperada, porque está previsto na legislação. Tá? E aí o modelo também, a gente tem visto alguns modelos, a FMCC tem uma proposta, a gente tem outras aqui, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui o simulador, tentando deixar o máximo de parâmetros, de opções possíveis. A Ariela colocou aqui uma dúvida em relação à atualização. Pessoal, quando atualizar a versão, e aí o Richard propôs atualizar em homologação primeiro, que é o padrão, né? O sistema já vai carregar todas essas parametrizações, esses parâmetros, mas vocês têm que configurar as linhas, tá? Classificar suas linhas como C1, C2, C3, C4, C5. Tem que marcar ali se arrasta ou não, se considera demissionário. Por padrão, vem tudo desmarcado. Tá? Vai vir não arrasta, não considera demissionário, tolerância zero. As linhas aqui, se não me engano, tudo C5, tá? Então, vocês têm que, após a atualização de versão, e isso já pode ser feito de imediato, tá, gente? Isso aqui não vai gerar impacto na sua provisão atual, da 2682, até dezembro desse ano, continua valendo a 2682, os níveis de risco, tudo igual. Isso aqui é uma parametrização que você já tem que deixar pronto e atualmente só está afetando o relatório que eu vou mostrar. Não, no fechamento do mês, não vai haver qualquer impacto em provisão se você trabalhar com esses parâmetros. Então, não há problema trabalhar em produção. Tá? Vamos lá. Eu tenho uma outra tela importante a mostrar. A gente criou aqui, pessoal, no módulo de empréstimo também, um menu de risco, tá? E a gente colocou aqui, esses dois relatórios já eram da 2682, a gente criou essa tela aqui, que é uma tela bem importante, tá? A gente chamou de controle de ativos problemáticos. O que é essa tela aqui? Lembrando que toda operação, seja de cheque especial, seja de adiantamento a depositante, desconto de título, empréstimo, financiamento, qualquer operação que tiver com 90 dias de atraso, ela vai ser considerada como um ativo problemático. Então, isso não tem discussão. Essa tela de controle de ativos problemáticos é para você cadastrar individualmente uma pessoa ou uma operação que você quer que o sistema considere como problemática. Tá? Então, por exemplo, você tem, né, a legislação fala muito de você ter uma informação extra-sistema, né? Ele não está demitido, ele não está atrasado, mas você sabe que ele é problemático por algum motivo. Tá? Você pode incluir essa pessoa como aqui nessa tela de ativo problemático. O sistema, na hora de fazer a simulação e depois, posteriormente, na hora de fazer as provisões, a partir do ano que vem, ele vai buscar aqui nessa tabela se aquele empréstimo ou se aquela pessoa ou se aquela operação de cheque especial ou de AD ou de desconto, se ela está cadastrada individualmente aqui e vai considerar aquela operação como problemática. Lembrando, se o parâmetro de arrasto de ativo problemático estiver marcado, uma operação da pessoa que você colocar aqui vai contaminar todas, tá? Então, aqui um exemplo também de alguns empréstimos que eu cadastrei aqui. Na inserção aqui, a gente tem o tipo, por enquanto, nessa primeira versão,
a gente tem o empréstimo e o cadastro, vai ter aqui a conta corrente, o cheque especial e o cheque especial, o AD e o desconto de títulos, tá? Para você cadastrar. Mas lembrando, se a opção arrastar associado tiver, arrastar ativo problemático tiver marcada, você não vai usar aqui o tipo empréstimo, o tipo desconto de título, o tipo conta corrente, né? Você vai usar o cadastro. Por quê? Cadastrou a pessoa ali como ativo problemático e está marcado como arrastar ativo problemático, todas as operações daquela pessoa vão ser consideradas como ativo problemático. Por que então existe a opção de você entrar com um empréstimo individual da pessoa como problemático? Porque o parâmetro de arrasto pode não estar marcado. Tá? Então, se o parâmetro de arrasto não está marcado e aquela pessoa tem duas operações, você pode, e nenhuma das duas está com 90 dias de atraso, se você cadastrar uma delas aqui como problemática, o simulador vai simular ela como problemática e a outra não. Tá? Ficou claro então, pessoal? Parâmetro de arrasto marcado só vai fazer sentido aqui você cadastrar a própria pessoa. Não precisa cadastrar a operação dela. Né? Cadastra a pessoa, eu quero considerar aquela pessoa como problemática. Tá? O parâmetro de arrasto, você entende com a sua consultoria, com a sua política interna, de que não se deve arrastar, porque às vezes o cliente tem uma operação em C5, uma em C1, né? Quer dizer, já são operações completamente distintas, uma com garantia, uma com não. Você resolve não arrastar o ativo problemático, aí faz todo sentido você poder cadastrar individualmente uma operação dele como problemática e outra não. Tá? Então, uma tela muito simples, aqui vai evoluir muito, tá, pessoal? Eu tenho até o cadastro aqui de uma pessoa lá que eu cadastrei. Ele tem aqui o tipo, se é o empréstimo ou o cadastro. Né? Quando é o empréstimo, eu tenho a conta aqui, eu tenho o número da operação, do contrato, só os 8 primeiros números, né, o radical do contrato. Quando é um cadastro, eu repito a conta aqui, a data e a hora que foi incluída e uma observação que você pode colocar livre. Aqui na hora de inserir, você tem a observação. Ah, estou considerando esse cliente como problemático porque eu tive a informação XYZ. Tá? Isso fica o log de quem cadastrou como ativo problemático. Se você remover, fica o log de quem removeu. Tá? E o sistema, na hora de fazer a simulação, ele vai analisar aquela tabela na hora, tá? Naquele momento, o que está ali cadastrado como ativo problemático ou não. Então, olha quantas opções vocês têm, né? Interpretando a mesma norma, né? De considerar uma linha como problemática, uma operação individual daquele cliente, se ele é demissionário ou não. E importante, pessoal, agora também para quem usa aquele parâmetro, vai optar pelo parâmetro de arrasto. Vocês lembram lá na 2682, no cadastro da operação de empréstimo, que a gente tinha aqui o fixar nível de risco? Existe até um parâmetro se você pode usar o fixar nível de risco ou não. Esse parâmetro aqui, ele era usado lá para 2682, para que aquela operação, se você fixa o nível daquela operação, ela não era arrastada por outra operação daquele mesmo cliente ou daquele mesmo cooperado. Né? Porque a 2682, ela, por padrão, ela arrastava, né? Uma operação arrasta a outra. É a mesma coisa que a gente está discutindo do arrasto do ativo problemático agora. Essa opção de fixar o risco, ela vai continuar valendo, tá? Então, atenção, se você usa lá arrastar nível de risco, mas essa operação daquele cliente, ele está como fixar, o sistema vai arrastar as outras e essa não.
tá? Essa marca é individual, já existia na 2682, continua existindo na 4966. Então vamos lá, o cliente tem 3 operações. Essa operação dele está problemática, está com 91 dias de atraso. Essas duas não. E a gente arrasta o nível de ativo problemático. Se a gente arrasta, as 3 seriam consideradas problemáticas, certo? Mas se essa aqui está com essa opção de fixar nível de risco, e ela não está com 90 dias de atraso, o sistema vai arrastar só essa aqui. Essa do fixar nível não vai ser considerada problemática. Ficou claro? Então, é a mesma ideia que já existia na 2682, continua existindo na 4966. Mais uma opção, mais um parâmetro para vocês gerenciarem de forma mais analítica, né, mais individual, o risco, a provisão de vocês. Tá bom? Bom, pessoal, feito a atualização de versão em homologação à produção, configurando os parâmetros do sistema, configurando suas linhas de crédito, inserindo ali na tabela de ativos problemáticos aqueles que você individualmente considera, né, ou não, você está pronto para emitir o relatório e fazer a simulação da 2682. Então, voltando ao menu de risco, é essa primeira opção aqui, o simulador. Tá? Aqui uma tela bem simples, né? Ele só pede o mesmo. Lembrando o seguinte, pessoal, eu estou demonstrando tudo aqui, desculpa, no empréstimo, tá? Mas essas opções, a primeira versão do simulador, ele já está preparado para quem tem conta corrente, para quem tem conta corrente ou conta digital, tá? Ou para quem tem o desconto de títulos também, tá? Ele já vai quebrar aqui por tipo de operação e já vai emitir o relatório. Nessa demonstração que a gente fez, a gente usou somente o empréstimo, porque é o que todo mundo aqui utiliza, né? Mas ele já está pronto, essa primeira versão já está pronta também para suas operações de cheque especial, de adiantamento depositante e de desconto de títulos, que são os outros módulos, né, opcionais do sistema. Vamos lá, vamos emitir o relatório. Dependendo do tamanho da base de dados, tá, pessoal? Vai ser bem rápido. Esse cliente aqui é um cliente que tem uma carteira de aproximadamente 30 milhões, essa base de simulação, né? Então, vocês veem que o relatório saiu muito rápido. Deixa eu aumentar aqui, a gente mostrar o que vem no relatório. Aqui, desculpem, também veio errado o título 2682. Aqui até faz sentido, né? Porque é uma comparação da 4966 com a 2682. Então, o relatório ele vai quebrar por operação, se é empréstimo, se é cheque especial, se é AD. A classificação das carteiras de cheque especial, AD e desconto de títulos, ela está automática, tá, pessoal? Vocês não precisam configurar nessa primeira versão. A gente enquadrou de acordo com os critérios lá previstos na 352. Então, o relatório ele traz aqui a conta e o contrato, a situação, aqui mais para cooperativas, né? Mas eu trouxe porque aquelas parametrizações, se a situação vai influenciar no ativo problemático, então é importante, né, trazer aqui no relatório qual é a carteira classificada daquele contrato, quantos dias ele está em atraso. Lembrando, aqui eu estou emitindo o mês 2, sempre baseado na posição mensal de fevereiro, né? Se ele é problemático, sim ou não. Qual o saldo aqui apurado no final de mês? Lembrando que provisões, né? Elas são feitas em cima do saldo
contábil menos as rendas a apropriar em atraso. Tá? Então, isso também não muda, né? A provisão da 2682 também era feita em cima do saldo contábil, já deduzido das rendas em atraso. É o saldo que a gente manda no 3040 e é o saldo que incide a provisão. Então, o total de saldo aqui, cuidado, porque às vezes você emite o relatório de saldo, né? Ele te traz o valor cheio da carteira, mas você tem que deduzir ali as rendas a apropriar que para a base das provisões. Então, aqui, pessoal, o nível de risco da 2682, nível C, nível E, nível A, que vocês já estão acostumados. Aqui, esse nível da 4966, a gente está pensando se a gente vai manter ou não, tá? O que é isso aqui? Se vocês forem lá no anexo da 352, você vê que tem uma tabela, um anexo 2, uma tabela até 90 dias, e o anexo 1 de 90 até nem sei quantos dias, tá? A gente classificou cada coluna daquela ali, cada linha, desculpa, daquela ali, com um nível de risco de A, e aí é tão grande aquela tabela, né, que ela foi de A até Z. Tá? E a gente fez essa comparação, talvez até para aproveitar no sistema, né? A gente já tem no sistema, nos relatórios, na maioria dos relatórios, aquele nível de risco da 2682. Talvez a gente aproveite aquela coluna ali dos relatórios para fazer essa nova classificação de A a Z. Tá? De certa forma, eu sei que de A a Z é muito confuso, né? Você vai bater o olho ali, ele é nível J. O que é isso? Né? Mas é uma representação gráfica daquelas tabelas de atraso. É uma referência, né? Porque senão a gente fica sem referência, né? Em qual linha que ele caiu ali das tabelas do anexo 1 e do anexo 2. Aqui a gente vai amadurecer esse ponto, daqui até o final do ano a gente decide se mantém isso no sistema ou não. De qualquer forma, aqui no relatório, saibam que aqui esse nível vai de A até Z e vai acompanhando cada linha lá do anexo 1 e do anexo 2, começando com o menos atrasado, né? O sem atraso A, e ele vai até o último nível de atraso lá dos anexos. André, Oi. uma questão da Daniela Fidelis aqui, tem mais a ver com uma discussão de legislação, né? Que a provisão da 4966 precisa ser calculada em cima do saldo contábil bruto, considerando a taxa efetiva do instrumento. Dessa forma, entendo que muda, sim, em relação ao que era usado como base da 2682. Tá, Rich, você quer complementar alguma coisa? Eu entendo que não muda nesse ponto, tá? Eu estou até abrindo a norma aqui para verificar, porque a norma ela tem várias quebras, que ela fala de todos os instrumentos financeiros. Essa é a grande inovação da 4966, né? A 2682 era crédito, a 4966 fala de todos os instrumentos financeiros. Então, eu estou vendo aqui porque você tem os tipos de instrumentos financeiros que são controlados por custo amortizado, tem alguns outros conceitos na norma. O primeiro ponto que eu apareci aqui que fala que é o bruto é quando é instrumento financeiro de custo amortizado. Então, eu ainda tenho dúvida, não consigo te responder, tá? Mas é um ponto importante, a gente confirma. Mas até onde eu acompanhei, sim, ainda pelo valor líquido, tá? Mas fica um ponto para, se alguém tiver já a fundamentação para a gente, já pode contribuir aí também, os colegas aí que já estão com esse... Tem colegas contadores e auditores, né? Mas então eu não entendo, sim, é pelo líquido ainda. Mas vamos pesquisar aqui, tá? Para trazer esclarecimento. Outra coisa que muda, né, que vai mudar, né, Richard, é as rendas em atraso também, né, elas vão começar, se não me engano, vão passar de 60 para 90 dias, né? A Sim, que é o apuração. chamado stop accrual, né? Agora a referência será o ativo problemático, né? É um ativo 90 problemático. dias. Então, hoje, a partir de 60 dias de atraso, você para de acruar receita, né, de juros, e
o sistema começa a acumular rendas a apropriar, né, numa redutora do ativo, esse prazo vai mudar de 60 para 90 dias, isso também vai mudar. Mas a provisão aqui está sendo feita em cima do saldo da 2682, tá? Até porque o que tem de rendas a apropriar, né, quando virar ali de dezembro, ele vai continuar carregado, né? Isso não vai mudar. Ele vai mudar a partir dali. Bom, aqui a gente tem o percentual de risco, né, 3%, 30%, nível E, nível C, da 2682, e aqui o percentual já total, somado, né, as tabelas lá na 352, vocês vão ver que é bem confuso isso lá na norma, né, mas você tem o percentual base, e aí se for ativo problemático, você soma o outro percentual. Aqui a gente já está com o percentual cheio que vai aplicar naquela operação. Eu tenho aqui a provisão da 2682 e a provisão da 4966. Vamos dar uma olhada lá no final do relatório? Nessa simulação que a gente fez aqui, pessoal, a 2682 dava uma provisão de 752 mil, e com esses parâmetros que eu mostrei para vocês ali, né, a 4966 deu uma provisão de 996 mil. Aproximadamente 250 mil a mais aqui, tá? Da provisão. Esse relatório, pessoal, lembrando, né, ele pode ser exportado para a planilha Excel, né? Se não me engano, deixa eu ver se eu já exportei aqui. Eu já deixei exportado aqui. Então, aqui no Excel, né, vale a pena vocês trabalharem aqui no Excel. Vocês conseguem aqui, né, facilmente filtrar, por exemplo, eu quero só minha carteira C2, deixa eu ver como é que tá, né? E ir fazendo simulações aqui. Eu quero ver só as minhas operações, a carteira C1. Filtrar a pessoa, procurar a pessoa, a conta, né? O contrato. Então, aqui vocês têm bastante liberdade. A FNCC tem uma planilha, né, que ela está pedindo para preencher. Eu acho que aqui tem mais do que precisa, inclusive, né, de ferramenta para vocês, a partir daqui, fazerem uma totalização por carteira, né? Então, a opção de exportar para Excel é para dar para vocês, nesse primeiro momento, essa liberdade de extrair a informação no formato que vocês quiserem, tá? Basta clicar aqui, ele vai gerar o relatório e vai exportar em CSV, tá? Em padrão de separação por vírgula. Normalmente, abrindo no Excel, já vai abrir corretamente para você, tá? Aquele relatório, do jeito que eu fiz ali. Bom, pessoal, a ideia inicial era essa. Vamos dar uma repassada de novo aqui nas perguntas para ver se tem mais alguma coisa. Gonçalves, Richard. André, até coloquei aqui no chat agora, e eu estava olhando na 4966, o termo usado aqui na norma, no artigo 45, ele fala o valor contábil bruto dos ativos financeiros, que é a base aqui para poder fazer a provisão, né? Então, acho que aqui o entendimento está em cima do termo valor contábil bruto dos ativos financeiros, né? No meu entendimento, o valor contábil bruto dos ativos financeiros, ele não considera, ele já está deduzido as rendas apropriadas de atraso, é a minha opinião. Então, acho que nesse ponto não, porque se pegasse o valor bruto, aí sim eu acho que seria, que é o valor financeiro, o valor que está acruado, né? O impacto seria muito maior, né? As operações em atraso aqui seriam uma pancada bem maior. Então, acho que nesse ponto aqui eu não ouvi nenhum comentário em relação a essa mudança no conceito, e meu entendimento aqui na norma é esse, tá? O valor contábil bruto, ele não considera, ele já está reduzido ali das rendas apropriadas de atrasos. E o que embasa também isso, né, Richard?
a gente não teve ainda, não teve mudança no 30-40, né, dos saldos. Né? Então, assim, muito provavelmente a base vai ser a mesma até para o Banco Central ter o padrão da base que vai ser usada para aplicar os percentuais, né? No Vai ter mudança 3040 no já 30-40, tem né, a pessoal? divulgação do Banco Central, né, em relação ao que muda no documento, né? Mas basicamente são as informações acessórias, né, para que ele possa entender como essa operação está classificada e provisionada. Então é o tipo de carteira, se é problemático ou não. Ele trouxe alguns campos mais relacionados que estão muito próximos desses parâmetros que a gente trouxe aqui, que são as características ali que ele consegue entender como que a operação foi considerada. Já saiu uma circular, se não me engano, né, sobre isso. Não sei se é circular agora. Mas Essa normativa agora. certamente o Banco Central, que ele vai fazer? Né? Ele vai adicionar esses parâmetros, né, da nova resolução e, com o tempo, também vai limpar os parâmetros da 2682, né, o nível de risco, coisas desse tipo que vão parar de fazer sentido. Tá. Eu comento, gente, aí temos amigos aí, contadores, né? Foi um entendimento que eu coloquei, mas me ajuda aí se eu tiver enganado, fique à vontade para contribuir com a gente. E o que a gente tem feito é isso mesmo, tá? Junto com os parceiros e clientes, é entender melhor os conceitos. O André falou, nós não somos especialistas contábeis nem de auditoria, né? Então a gente vai buscando informações com você, buscamos os custos, mas esse alinhamento aqui é o mais importante. Então, se alguém quiser complementar, corrigir, fique à vontade, tá? Vai ajudar bastante a gente. Isso. A Priscila coloca uma questão aqui. Hoje temos um relatório por distribuição do nível de risco, que nos mostra a provisão por letra. Com a 4966, teremos este mesmo relatório e de que forma ele será apresentado? Não existe mais a letra, né? Então, hoje você tem a provisão por carteira e por ativo problemático. A ideia é essa, é carteira e ativo problemático. É isso que está na resolução. Né? O que a FACE introduziu, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, peraí. O que a FACE está pensando em introduzir, mas como as letras ficaram muito grandes, eu não sei se isso vai ser efetivo, né? Vai trazer alguma informação relevante para vocês. Deixa eu ver se Minha eu consigo. sugestão, meu voto é para ser uma letrinha com um número. Eu acho que fica mais fácil de construir política, fazer uma vinculação. É algo que a gente não definiu ainda, né? Mas fica mais legível, né? Colocar um número ali. Mesmo que seja um número com uma amplitude maior, né? Mas acho que ajuda bastante. Por Olha exemplo, aqui, R de pessoal. risco, ou P de provisão, alguma coisa assim. Deixa eu fechar aqui para ver se dá para vocês acompanharem aqui. Peraí. Essa aqui, né, é uma tabela interna do sistema do risco. Tá legal aí para ver? Tá muito pequenininho, mas Dá para ver. vamos lá. Como é que está aqui disposto para vocês entenderem, né? Isso aqui é uma cópia lá dos anexos, tá, pessoal? Então, de 0 a 14 dias, eu tenho o risco do C1, do C2, do C3, do C4, do C5. E tenho aquele risco adicional, se ele for considerado atraso problemático. Eu chamei de C1P, C2P, C3P, C4P, C5P. Um agradecimento aí à Rosane da Barricop, né, que a gente criou essa tabela aqui praticamente juntos. Então, essa tabela, antigamente na 2682, né, ia só até o H. Era de 1 a 15, de 15 a 30, 30 a 60, 60 a 90. Eram poucas faixas. Aqui, olha o tanto de faixa que tem. 26 linhas, tá? 26 linhas. A última faixa é até ZZ, que eu chamei aqui, tá vendo? É de 720 dias em diante, tá? Ou seja, ele quebrou muito, né? Principalmente
mais para frente no atraso, o começo é até semelhante, né? 0 a 14, 15 a 30, 30 a 60, 61 a 90, 91 a 119, 120, 149. Aqui é até um pouco semelhante, mas a partir daqui ele quebra muito mais o risco, tá? A gente teve a ideia de criar essa coluna de letras de A até ZZ, na verdade, vinculando uma faixa de atraso a uma letra. Então, por exemplo, se ele tiver entre 270 e 299 dias, ele é o nível K. Tá? É possível que a gente use isso no sistema, né? E substitua ali onde você tem a letrinha da 2682 por essa nova letra, né? A gente divulga essa tabela, é uma referência, porque senão você fica sem referência, a norma não traz uma nomenclatura, né? Para quem está aqui nessa faixa. Não tem. A gente que está criando isso aqui como uma letra. Até porque vocês já estão familiarizados com as letras, mas esquece, né? Desculpa, gente. Saindo uma gripe muito forte. Mas as referências das faixas são completamente diferentes, tá? Então, assim, a pergunta da... Agora eu me esqueço. Da Daniel. Não, Daniel. desculpa. A gente pode criar um relatório, ele tem que ser quebrado por carteira, C1, C2, C3, C4, C5, né? A gente poderia quebrar por nível esse novo nível de risco e as suas provisões, né? E por ativo problemático, sim e não, né? A gente poderia fazer algo parecido, mas repare que, como eu disse, né? Você aqui no Excel, agora, já tem condições de fazer esses filtros e montar o seu relatório a partir dessa base de dados que a gente está te dando. Eu estou te dando um analítico aqui, operação por operação, o tipo de operação. Então, se você quiser agrupar por empréstimo, agrupar por carteira, agrupar por ativo problemático, sim e não, somando o saldo, somando as provisões, você já consegue fazer. Tá? Mas é claro, daqui até o final do ano, né, muitas coisas vão ser feitas nativamente no sistema e a gente vai criar outros relatórios para ficar à disposição de vocês. Só uma correção, quem perguntou foi a Priscila da Copdana. Nós temos outra questão aqui, da Caroline Santos. Como será feita a migração do nosso banco de dados atual para os novos parâmetros de classificação? Como iremos fazer a escolha por carteiras de C1 a C5 nas nossas linhas que hoje possuem clientes com características mistas? Com características? Mistas, com garantia e sem garantia, por exemplo. Tá. Então, essa é uma definição que a gente vai ter nos próximos dias aí, tá, pessoal? Em princípio, né, a gente pode até tomar a decisão de propagar a carteira para a operação. Ou seja, você configura na linha um padrão, na hora de cadastrar a operação, ela vai propagar ali para a carteira. Pode ser uma opção, tá? Que a gente tome. E aí o operador, ele pode mudar ali ou não a carteira na hora do cadastro da operação. Lembrando que se for essa a opção, vocês também, na hora de adicionar a garantia ou retirar uma garantia, vão ter que fazer a manutenção desse campo. Talvez a gente chegue a essa conclusão. Hoje, na simulação hoje, a opção que tem é uma classificação por linha, tá? A Clésia fala que é importante que o relatório apresente a quantidade de dias do atraso, né? Além da letra. Tá aqui, ó.
a coluna atraso. Deixa eu abrir no relatório. Não, não, André, da tabela que você mostrou no PL aí. Não entendi. Esse relatório novo que será criado, né, que coloca o Já foi número de criado, né? O dígitos, relatório está aqui, certo? acredito que ela esteja falando da tabela do PL, André. Acho que está amarrando a outra pergunta, né? Que a gente falou sobre o relatório de distribuição por nível, que Tá. foi quando você começou a iniciar a explicação da tabela que a gente tem por trás, que não tem mais conceito por letra, né? Acho que foi nessa Isso, continuidade que exato. ela comentou que seria interessante mostrar o atraso. Você diz mostrar o intervalo de atraso, né? Porque o atraso da operação já está aqui, tá? Isso. Além da letra que a gente pode te atribuir no sistema, mostrar o atraso também. Olha lá. Porque hoje, como são uma quantidade menor de níveis, né? Acaba que todo mundo já gravou e já sabe de cabeça e não tem ali o atraso, não tem o. Acho que o percentual a gente até coloca no relatório de hoje, né? E, então, eu entendi aqui que o pedido é que no relatório tenha também o tempo de atraso, porque como agora as partes são enormes, né? Facilitaria a leitura, né? Acho que essa montagem, a gente anota aqui a sugestão, e na montagem do relatório a gente trabalha muito aquela questão, o que cabe na página, o que é mais importante para visualizar, né? É uma consideração importante, a gente considera. Olha aqui, ó. É, Essa operação aqui, ó, teve uma operação aqui que caiu no nível R, tá? R. Então, vai ser bem difícil bater o olho, né? É, E fazer um vínculo direto, porque são muitas faixas. Mas ele está com um atraso aqui de 507 dias. Vamos lá nas nossas faixas. Olha aqui, ó, ele caiu aqui, ó. Letra R, tá vendo? De 480 até 509 dias. Então, ó, esse cliente ficou com a letra R. Deixa eu aumentar aqui para todo mundo ver. que é o que, Letra R, 507 que aí, dias. seguindo o que a Clésia sugeriu, né? Se a gente pegar o mesmo relatório que a gente tem hoje, distribuição por nível, né? A gente coloca as letras, né? Distribui por letras. Se distribuísse por letra R, talvez seria colocar aquela faixinha que você tem lá na tabela, né? Para Uhum. facilitar entender em qual faixa que ele caiu, né? Perfeito, perfeito. Porque como a gente falou, né, São dois mostrando aqui, relatórios muito práticos, né? E são base para conciliação. Então, assim, a gente deve mantê-los, né? Com as devidas adaptações para essa nova realidade, né? E aí é uma consideração importante. temos uma questão sobre se na área contábil já tem algum ajuste no sistema. não, por enquanto não, né? A gente nem pode ainda começar a fazer a provisão. A legislação ela entra em vigor em janeiro. Essa virada vai ser automática, tá, pessoal? Evidentemente, todo mundo tem que estar com o sistema atualizado lá, a gente vai conversar muito até lá, e o sistema vai fazer essa transição automaticamente. Fechou dezembro, ele vai manter a 2682, fechou janeiro, ele já vai fazer a provisão conforme a 4966. Lembrando, pessoal, que a provisão é uma das etapas, né? Tem outras coisas, vão ter mudanças aí em plano de contas, né? Então existem outros assuntos aí para a gente discutir até 31/12, tá? A Priscila coloca outra questão aqui, que o relatório de faixas, quando for implementado, pode ser gerado somente com a opção de gerar quem tem faixa. No caso das cooperativas menores, irá facilitar, uma vez que o relatório sintético do sistema é interessante. Legal. Bom ter o feedback que a gente prepara alguma coisa nesse sentido. O que eu ia comentar aqui em relação ao simulador é que ele veio nesse momento para todo mundo precisa fazer seu estudo de impacto, precisa entender a composição da sua carteira atual, como que ela vai
passar a se comportar a partir de janeiro de 25, né? Então, aqui é uma primeira versão do simulador, que já te dá uma base comparativa. Muitos clientes, muitas consultorias estavam dando apoio, ou o próprio cliente usando o 3040 fazendo o simulador de alguma forma. Também tem no mercado alguma solução para isso, né? Então, aqui veio no sistema para amparar, vocês dar o apoio, para entender o número atual, já uma comparação com a, com a nova regra da 4966, e assim vocês podem montar plano de ação para, ao longo do ano, né, tentar amenizar o impacto. Aquela cooperativa que vai ter um impacto muito forte, né, ela tem condições agora de já fazer, talvez, na regra atual, que é o que ela pode fazer, um agravamento de nota, por exemplo, para ir absorvendo esse aumento gradativamente, né, para não receber o impacto todo em janeiro. Então, aqui é somente uma ferramenta para dar apoio para esse processo de transição que inicia agora até janeiro, né? Muitos cooperativos, por exemplo, também já fazem ali um estudo de talvez lançar mão em um fundo, né, das reservas para apoiar no impacto. Então, aqui vai ajudar a gerar esses números já saindo do sistema, comparando do sistema, facilita muito essa simulação. Um outro objetivo do simulador, né, é a FNCC sendo os consultores, de que eles estão levantando informações das cooperativas filiadas para encaminhar para algum órgão, não me lembro qual órgão, se era a OCB, a OCESP, né, que está todo mundo fazendo estudos e levantamentos de quais são os impactos, né, nos grupos de instituições financeiras. Então, aqui já vai ajudar bastante, né? Por exemplo, nesse caso, que tem um grupo de cooperativas na federação, as cooperativas podem usar esse Excel para mandar essa informação para a federação vai consolidar e fazer os estudos que ela tem feito. Então, é um outro ganho importante dessa ferramenta de simulação nesse momento. Mas ainda nada contábil, porque a regra só vale a partir de janeiro de 2025. Em resposta a várias perguntas aqui, o sistema já está pronto para que vocês solicitem a atualização, tá? Então, tanto para homologação quanto para produção, vocês podem atualizar o sistema, não tem problema algum, já está tudo pronto. Aí temos a dúvida da Jeane, dúvida sobre baixa para prejuízo. Como ficará nesse caso com a nova resolução? Pois até a resolução atual, dívidas acima de 180 dias era necessário baixar para prejuízo. Com a resolução nova, como seria? Nós não implementamos ainda, e eu vou te assumir que é tanta regra na cabeça, no momento eu não me lembro qual que é, mas tem uma mudança, né? Agora o tempo aumenta. O que eu me lembro de imediato aqui é que o tempo para baixar para um prejuízo aumenta, mas eu não me lembro bem aqui qual que é o tempo, né, final. Vou até conferir aqui para falar. Como a gente focou muito aqui só no simulador e não em todas as regras contábeis envolvidas em relação com a 966, eu não tinha aqui de imediato para responder. Mas eu já consulto aqui para falar e se alguém lembrar de cabeça e manifestar, vai ajudar a gente. Mas a pergunta foi ótima, porque me lembrou um fato aqui que eu não citei, tá? Se a pessoa tem contrato baixado com prejuízo, o simulador está contaminando todas as operações em andamento da pessoa. Isso não foi criado parâmetro, é automático. Se ela tem uma operação em prejuízo, ela é toda problemática. Tá? É porque eu tinha falado com ele, né? Pessoal, tem algum microfone aberto aí? E ele pediu para tocar, achei que ele tinha falado alguma coisa com você. Então, no curso que tivemos com a BDE, foi falado que o ideal seria ter um sistema rodando para os testes antes da virada de chave. André? É o simulador, né? É um O simulador. simulador é exatamente esse até sistema. vai gerar o carro, a provisão só que especificamente. aí o que acontece? Ele vendeu Mas o a carro, provisão- Gente, mesmo sendo alienado, deve ter vendido só a um minuto, preço de André. Tem banana. alguém com o Aí microfone aberto que o utilizou o meu login para Luciano poder acessar? fez tipo um pedido para essas Você concessionárias consegue. Não consigo. essas Ele entrou concessionárias com a minha de senha. que onde passa A pedágio, Brenda tá Brenda, com a você gente? a consegue, bloquear ele. Brenda, você consegue tirar a pessoa? Só um minuto. Tá esperando, né, ter esse deferimento. Não, isso aí caiu, tudo tava Algum link bloqueado, compartilhado pago, e né? a pessoa pegou o link nosso aqui Aí de deu panelista, ela acabou 180.
entrando igual a gente e não percebeu que Uma coisa tá assim, né? na live aqui É o Zé conversando no Eduardo. telefone. Pela voz é o Zé 180, Eduardo, lá 150 da mil. Unicred. Tá? Foi no ano passado, né? Caiu no ano passado, aí foi em julho do ano passado. Pode me tirar como Já caiu. anfitrião, aí você Aí consegue ficou essa derrubar ele aí. questão do veículo. Só que aí o juiz, Boa. O Breno conseguiu mutar. Bom, para fazer para fazer a simulação, pode fazer as parametrizações do sistema de produção ou temos que fazer somente no sistema de homologação? Vocês podem escolher, tá, pessoal? Geralmente o pessoal faz primeiro na homologação, mas não vai afetar nada você emitir o relatório em produção. Não tem problema algum. Próxima pergunta. Na concessão de crédito, após a análise para liberação, como vamos classificar um cooperado? Como a provisão maior devido a uma análise externa e interna, ou no caso que ele não tem atraso? Aí o André? Só um minuto, Gonçalves. Pode repetir a pergunta, por favor? Na concessão do crédito, após a análise para liberação, como vamos classificar um cooperado com provisão maior, devido a uma análise externa ou interna? No caso, ele não teria atraso. Hoje em dia, pessoal, a classificação é ativo problemático ou não ativo problemático. Não existe outra classificação, tá? Então, acabou aquela classificação de risco da 2682. Quer dizer, acabou não, vai acabar em janeiro. Hoje, o que importa para o novo padrão de classificação é se ele é considerado um ativo problemático ou não. Tá? Isso, evidentemente, nós estamos falando do nosso modelo simplificado. Modelo simplificado, que vocês são obrigados a usar, ele é preto no branco. É aquela tabela, né, aplicada pelos dias de atraso e para quem é ativo problemático ou não. Todas as opções que foram criadas no sistema é exatamente no sentido de você considerar aquela operação como ativo problemático ou não de forma mais automática. A partir de 90 dias, todas as operações serão consideradas ativo problemático. Agora, se você vai arrastar para as demais, se você vai considerar o demissionário como ativo problemático, se você quer considerar que aquela linha, todos os ativos daquela linha sejam ativos problemáticos, se você vai fixar o nível de risco, se você vai colocar a pessoa individualmente, talvez seja mais próximo da resposta, de sua resposta, né? Se você quer considerar aquela operação como problemática por causa da sua análise de crédito, são as ferramentas que eu demonstrei. Tá? O Luiz Bispo, coloca que o stop accrual em 90 dias vai em contradição ao artigo 11 da Lei 9430 de 1996. Como resolver isso para não incidir impostos sobre a receita? Essa pergunta aí, eu acho que eu vou consultar um parceiro nosso, que tem uma consultoria, que chama Bispo Consultoria. Eu vou consultar a Bispo Consultoria para me ajudar a responder. Né? Mas, assim, teoricamente, né, o que o sistema faz? Eu vou responder o que o sistema faz. O sistema hoje, né, a partir de 60 dias de atraso, o sistema para de acruar os juros como receita, para de contabilizar a receita, né, mas ele não para de calcular os juros. Né? O saldo da operação de vocês já estão familiarizados com isso, ele vai crescendo, né? Independente de estar em atraso ou não. Só que ao invés de eu contabilizar aquele juro como receita, eu contabilizo aquele juro numa redutora do ativo. Né? É uma conta negativa ali, redutora do ativo. E vou acumulando esse valor que eu fui contabilizando como rendas apropriadas na operação. Uma vez que eu só vou reverter isso quando de fato houver pagamento da operação. É esse prazo que a gente entende que na nova resolução ele vai partir de 60 dias para 90 dias,
que atrasa, porque o conceito passa a ser o ativo problemático. Agora, outra pergunta. Quando chegar a próxima mudança de exercício, quanto à classificação do provisionamento atual para a nova metodologia, sugerimos conversar para ver qual metodologia iremos adotar, até porque achamos melhor fazer um a um a alteração quanto à classificação, uma vez que nossas linhas possuem base de clientes que se classificam de C1 a C5. Aqui eu não consegui identificar quem foi que perguntou, porque entrou com o meu login, tá? Se a pessoa quiser se identificar, por favor. Tá? Mas que eu acho que é um reforço do que a gente comentou, do apoio que esse simulador já vai passar para as instituições. Conhecendo esses parâmetros, conhecendo que os números, né, baseados no simulador, você já começa a preparar hoje a sua carteira de crédito no sistema para janeiro de 25. Você não precisa começar e fazer só em 25. Então, por exemplo, nada impede que você já comece a separar em linhas o que é ativo problemático e organizar de acordo com essa nova parametrização. Quando chegar janeiro, todas as suas linhas já estarão bem organizadas nesse sentido dos parâmetros e vai ser ali ativar um parâmetro, né, no sistema geral, falando, olha, a partir de agora, eu passo a rodar a provisão de risco e os demais critérios baseados na metodologia da 4966, que vai ser obrigatório para todo mundo a partir de janeiro de 25. A outra pergunta Obrigado, ligada... Jardel. Assim, pode complementar. Richard, deixa eu complementar uma coisa. Eu acho que, assim, a gente, pelo visto, não vai fugir de propagar a carteira para a operação, né? Minha ideia seria manter a classificação na linha e na hora de cadastrar a operação ele vai puxar aquela classificação, ficando a critério de cada um ali observar e classificar corretamente. Talvez a gente até crie um parâmetro se permite mexer ou não. Então, aquele cliente que já está com as linhas mais estruturadas, né, cada linha com o tipo de operação, ele pode optar por não deixar o operador mexer, enfim, coisas desse tipo. O que eu chamo a atenção é que vai haver uma mudança também grande no plano de contas COSIF, né? Eu não sei ainda o impacto desse plano de contas, mas eu sei que o Banco Central ele vai mudar, inclusive, o formato das contas ali. E posso estar falando uma grande bobagem aqui, tá, pessoal? Mas eu acho que ninguém ainda tem o domínio disso. Mas pode ser que ele crie contas contábeis, inclusive, né, para cada classificação dessas. Então, assim, não estou afirmando que isso vai acontecer, nem que não vai. Mas se isso acontecer, vai ser um pouco inevitável a gente partir para uma separação física das operações dentro das linhas e carteiras no sistema. Tá? Mas, de novo, não tenho certeza disso, né? Mas eu sei que vem uma mudança grande aí, contábil, de contas contábeis e de mudança completa no COSIF. Então, a gente pode acontecer uma surpresa desse tipo. Mas entendo hoje que talvez é uma opção que atenda todo mundo hoje seja a propagação desse parâmetro da linha para operação de forma automática, e aí dentro da operação você pode reclassificá-la de acordo com o nível de garantia. Lembrando que essa manutenção é eterna, né? Porque uma garantia ela pode cair, você pode colocar novas garantias, então é uma manutenção que vai ter que ser feita ali na operação, se houver alguma mudança substancial em algum fato relevante. Complementando a minha pergunta da Clésia, o sistema completo, operacional e contábil estará pronto quanto tempo antes do 31/12 de 2024? É difícil saber, né? A partir de agora, a gente tem uma equipe aqui trabalhando no sistema e na 4966. Então, evoluções agora vão ser constantes daqui para frente, né? Muito possivelmente, um pouco mais para frente, a gente faça uma nova live mostrando novas opções do sistema, né? Lembrando, gente, que uma vez que a gente tem esse simulador aí, fazer a contabilização no final do mês é a tarefa mais fácil, tá?
Então, isso tira um pouco a preocupação disso, que isso vai ser nativo da ferramenta e vai ser a parte mais fácil, que é contabilizar isso. O mais difícil é a gente chegar num consenso de 150 instituições financeiras, que é o volume hoje que a gente tem na nossa carteira, chegar num consenso aonde vai estar o parâmetro A, onde vai estar o parâmetro B, a minha política é essa, a minha política é essa, né? A gente construir isso daqui até 31/12, mas se você chegou num simulador de vocês, né, que está de acordo com a política de vocês, né, e aí tem que ter muito bom senso, né, não inventar a roda nessa hora também, né, a gente não vai dar conta de atender pedidos individuais e muito fora do contexto, né, eles serão negados, até porque a gente não vai ter tempo, né, nem vai ter condições, nem fazendo isso de forma individual, paga, né, a gente tem que buscar ali um alinhamento, é claro, a face está... Olha quantos parâmetros a gente já trouxe aqui e o tanto de coisa que já dá para mexer, né? E outros vão ser criados. Mas dentro desses parâmetros que serão criados, né, vocês construírem a política de vocês, chegarem num relatório final e o mais próximo possível, né, da política de vocês. O que tiver ali no relatório, gente, vai ser contabilizado na virada de chave do sistema. Tá? O Jardel, não, antes a Jussara coloca, se os empréstimos consignados, que já são C5, se tornando automaticamente ativo problemático com 90 dias de atraso, salvo critério da cooperativa, os empréstimos consignados já são C5, se tornando automaticamente ativo problemático com 90 dias de atraso, salvo critério da cooperativa? Não, 90 dias não é critério, está na norma. Mais de 90 dias é ativo problemático. Ponto final. Independente se é C1, C2, C3, C4, C5. Tá? Todo consignado é C5? Não. Tá? Existem exceções. Com garantia, se não me engano, seguro de crédito. Né? Então tem que ler direitinho lá. Não é meu papel aqui esse tipo de consultoria. A gente pode ajudar, a gente pode discutir, mas essa classificação tem que ser feita por vocês, junto com as consultorias, com as federações, com as centrais, com o apoio que vocês têm ou com a própria interpretação interna. Mas nem todo consignado é um C5. Um consignado sem garantia, sem seguro, sem avalista também, se não me engano, não me lembro se tem alguma coisa. Aí sim ele será C5. E se ele é problemático ou não, 90 dias de atraso ou todos aqueles outros critérios que eu demonstrei anteriormente. O Jardel coloca uma sugestão que o Antoniel, né, que é o contador lá da Fomento Tocantins, deu, é de criar um filtro dentro de cada cliente para classificar esse cliente de C1 a C5. Na virada-chave, esse campo seja bloqueado. Assim, já estaria reclassificado. Logicamente, criaríamos novas linhas com suas classificações. Essa classificação ela não pode ser no cliente, né? Porque ela é na operação. Talvez o Jardel, como uma agência de fomento, as operações sejam muito iguais ali. Mas, na realidade das instituições financeiras, eu posso ter com o banco um financiamento de automóvel e um empréstimo consignado. Né? Então, essa minha operação, ela tem uma classificação de carteira, essa tem outra completamente diferente, mesmo sendo da mesma pessoa. Tá? A última pergunta aqui, da Denise Rocha. Atualmente temos uma matriz de risco para ativos que considera critérios como renda, tempo de empresa, etc. E, ao final, atribui uma letra. No D+0, o sistema irá classificar automaticamente essas operações seguindo os dias de atraso do nível 4966, conforme apresentado no relatório, ou seja, irá buscar o último nível de risco atribuído e calcular o novo nível? Essa é a ideia, tá, gente? Porque aquela tabela
da 352, ela é o mínimo dos adicionais de risco, né? Não tem como ser melhor que aquilo. Tem como ser pior, né? Pior você pode ser, mas não tem como ser melhor, tá? Então está muito claro ali que são os critérios adicionais mínimos que devem ser seguidos. Então o sistema, sim, ele vai classificar as operações de acordo com aquela tabela e vai enquadrar cada uma naquela tabela, lembrando que vai olhar se é problemático ou não, de acordo com todos os parâmetros que a gente já disponibilizou e vai disponibilizar até lá. Pessoal, nós já chegamos no tempo aí suficiente, né? Vamos deixar aberto que vocês nos enviarem e-mails com dúvidas que tiverem, né? E naturalmente vocês vão ter dúvidas aí depois da atualização do sistema. Fiquem à vontade para nos procurar e deixar a palavra com o André e com o Richard para finalizarmos. Bom, pessoal, eu, de novo, agradeço demais o tempo de vocês. Não era... eu sei que muita dúvida ainda está no ar, eu sei que a expectativa de todo mundo, de algumas pessoas eu já vi aqui pelo chat foram atendidos, de outras não, mas é uma primeira versão, né? A gente saiu do ponto zero para esse ponto, daqui a gente vai evoluir, então a gente tem que ter a paciência de vocês, a gente tem que ter a parceria, o espírito de parceria de vocês, para a gente construir junto, né, um simulador e depois todo o programa que vai fazer a provisão de vocês, de forma com espírito de parceria. Lembrando que a FACE tem 150 instituições, se cada uma ficar puxando para um lado, né, a gente não sai do lugar. Então, é preciso que a gente encontre ali, né, boas alternativas e de hoje, citando um exemplo aqui, né, hoje me pareceu muito clara a opção de ter que propagar. Então, esse tipo de coisa a FACE não vai se negar a fazer, né, ela vai fazer, se for para atender a maioria. Então, o que vai reinar nossa relação daqui, né, para a gente construir isso é o bom senso. E eu preciso que tenha bom senso dos dois lados, do lado da FACE e do lado de vocês também. Mas eu tenho certeza, assim como todas as outras normas, né, que a gente implementou até hoje, inclusive a 2682 lá atrás, a gente teve muito sucesso, né, e sempre isso foi muito, muito suave para os nossos clientes, né? A gente não tem problema com o Banco Central, com esse tipo de coisa, e a gente não vai ter também com a 49966. É frear um pouquinho as expectativas, entender o lado da face também, né, que tem que atender uma gama muito grande de instituições financeiras, cada um com um entendimento, mas a gente, com certeza, até o final do ano, a gente vai construindo esse produto. E lembrando que a primeira versão, melhorias virão aí a partir das próximas versões. Richard, você quer complementar mais alguma coisa? Só agradecer realmente, já foi, não precisamos estender mais o tempo aqui. Agradecer a presença de todo mundo, a participação. Foram boas perguntas, boas sugestões. Anotamos tudo aqui. Todos os pontos que foram colocados a gente vai estudar para poder considerar aqui na implementação do sistema, que o trabalho está só iniciando, né? Tem muita coisa para poder fazer aqui de classificação contábil, contabilização, né? A gente conta com a parceria de todos, a gente já tem conversado com muitos clientes, essa conversa é muito importante para pegar a percepção de cada um em relação à norma. Vocês participam de fóruns diferentes, de treinamentos diferentes, então a gente vai construindo juntos o entendimento, né? E no ponto que o André falou, né? Assim como em outros momentos, a FASA tem mais de 28 anos, né? E passou desde o início, o primeiro 3010, quando surgiu tudo isso aqui lá em 99, né? O bom senso é o que prevalece e a gente entender que a gente tem que ir naquela parte proporcional que é interessante para a instituição. Se tentar ir no pé da letra da norma, né? Acho que nem banco grande está conseguindo fazer tudo isso. Então, é o custo-benefício muito focado nisso e no bom senso que o André falou, para a gente
atender o mínimo da norma e aquilo que dê segurança para a instituição na sua gestão, que é o objetivo, né, da questão da provisão e classificação de risco. Então, é só agradecer mesmo, ficamos em aberto aqui. Vocês têm nossos contatos por e-mail, pelo equipe do suporte, nosso WhatsApp, podem mandar qualquer consideração, contribuição, dúvida, que a gente vai seguir conversando e ao longo do tempo teremos outras lives também, né? Aqui é um primeiro momento, uma primeira versão, com certeza teremos uma outra live da segunda versão com algumas melhorias e também podemos falar um pouco mais do cronograma, de outras coisas que a gente já vai disponibilizando no sistema ao longo do tempo. Então é isso aí. Muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Brenda, pode finalizar. Ok, gente. Assim que o link estiver disponível, eu envio, tá, Gonçalves? Ok, Bye bye. muito obrigado. Nada.